E aí pessoal, tudo bom? Bom, ontem o vídeo foi tão bacana, teve muito comentário legal e surgiram 3 assuntos para falar hoje, algumas dúvidas e coisas que faltaram no vídeo anterior, então vamos lá. Primeira coisa, ontem eu falei de um astronauta que tinha ido para a Estação Espacial Internacional e ele tinha um irmão gêmeo que também era astronauta e lá fizeram estudos com ele para comparar os efeitos negativos ou positivos da falta de gravidade, da sensação de falta de gravidade no corpo dele com o irmão gêmeo, porque são 2 corpos muito parecidos, quase idênticos, então fica mais fácil de comparar e ver. Só que no final eu não falei se tinha alguma diferença. Não, não falei porque no livro que conta essa história não conta se tinha alguma diferença, porque é uma pesquisa de longo prazo. Então a ideia é saber se daqui 10, 15 anos, essa estadia, o cara ficou quase um ano no espaço, se essa estadia no espaço fez muita diferença no corpo dele. Imediatamente teve uma diferença muito legal, que eles perceberam rápido, foi que ele tinha crescido 5 centímetros. Então ele voltou para a Terra e ele estava 5 centímetros mais alto do que o irmão gêmeo. Só que isso não foi só com ele, isso acontece com praticamente todo mundo que vai morar um tempo lá na Estação Espacial Internacional. Essa é a média que os astronautas crescem. E por que eles crescem? A teoria mais aceita é que entre os ossos da coluna vertebral tem uma gelatininha ali, de uma esponjinha, e ela fica um pouco maior, ela se enche d'água, ela se alonga, tal, porque não tem gravidade, então você não está forçando a coluna. Então você cresce aqui na sua espinha, na sua coluna vertebral. Isso acontece um pouco com a gente também quando a gente dorme. Então quando a gente dorme é como se a gente ficasse passando um tempinho lá na Estação Espacial Internacional, porque a gravidade está agindo com o corpo na horizontal e não com o corpo na vertical, em cima dessas bolachinhas aí, desses discos que ficam lá. Coisa que eu esqueci de falar. Tanto o nosso corpo quanto o do astronauta voltam ao normal depois. Esse crescimento ele é só temporário, não é para sempre não. Mas também uma curiosidade importante que perguntaram mas quais são os problemas que podem acontecer o cara ir para o espaço? Tem alguma doença que se pega no espaço? O que acontece com o corpo? Primeira coisa, os ossos ficam muito mais fracos. Os ossos vão perdendo densidade, vão perdendo cálcio, e eles perdem mais ou menos 1% de densidade ao mês. Quando uma pessoa velhinha na Terra perde 1% de densidade ao ano. Então a chance desses caras se quebrarem fácil, ter osteoporose, um monte de problemas relacionados aos ossos é grande. O osso fica zoado e parece que isso não volta ao normal, mas não, o cara vai ficar prejudicado para sempre. Como ele perde muito cálcio, o rim tem que eliminar esse cálcio e existe um risco muito grande de pedra no rim. Imagina se pegar uma pedra no rim quando você está lá em cima. Dizem que é uma das maiores dores que existem. Eu já passei por isso e foi a maior dor que eu já senti. Eu vi a Mari no parto e comparando ali a gente chegou à conclusão de que eu estava pior que ela no parto. Também existem problemas nos músculos. Como você não tem gravidade, os exercícios que você faz são muito leves. Lá em cima é tudo muito fácil de fazer. Então aqui a gente fica com os músculos trabalhando o tempo inteiro para vencer a gravidade e aí você vai se exercitando sem querer, né? Andando, sentando e tal. Lá eles não se exercitam, então os músculos vão enfraquecendo, inclusive o coração, porque você não faz exercício. Eles tentam fazer exercício, faz parte da rotina dos caras fazer exercício todo dia, mais de 1 hora e tal, mesmo assim não é suficiente. Então os músculos atrofiam, às vezes eles chegam aqui e não conseguem nem andar quando está aqui embaixo. Porque os músculos ficam fracos, também quando eles chegam, eles não conseguem sustentar direito a coluna. Então dá problema de coluna, muita dor nas costas, porque esses músculos todos daqui estão fracos, não conseguem sustentar o corpo direito. E aí machuca lá na coluna. E tem mais um efeito que a gente está acostumado, os nossos fluidos corporais, sangue e tal, eles tendem a descer. Então o nosso corpo já é preparado para ter mais, o sangue tem uma pressão um pouco maior nas pernas, tem mais sangue lá embaixo, o sangue está querendo ir lá para baixo. Quando você vai para o espaço e você não está sentindo a gravidade, o sangue ele começa a se distribuir igualmente pelo corpo, então ele vem muito para a cabeça. Isso causa uma série de problemas. Primeiro você vai ver que os astronautas na estação espacial estão sempre com a cara meio inchada, uma carona esquisita. E uma das principais problemas disso é que causa muita pressão no olho, que tem mais líquido aqui perto do olho, e aí causa problemas de vista que podem ser temporários ou podem durar para sempre. E essa era uma das pesquisas que eles estavam fazendo lá com o Scott Kelly, aquele astronauta que tem o irmão gêmeo. E isso também é um problema para o coração, porque fica mais fácil do coração distribuir o sangue pelo corpo, e aí ele faz menos força, fica mais fraco. Ou seja, tem problema
pra caramba, um monte de treta de você ficar muito tempo no espaço. Se você for para uma viagem a Marte, que dura muito, mais de um ano no espaço, quando chegar em Marte, talvez as pessoas não consigam ficar em pé. E aí, como é que vai construir uma civilização lá em Marte? Esse era o primeiro assunto. Segundo assunto é que várias pessoas falaram que... Eu disse que a Rússia era o único país que consegue mandar astronautas para a Estação Espacial Internacional. Várias pessoas falaram que a China também consegue. A China consegue mais ou menos, porque a China manda para a Estação Espacial dela, não para a Estação Espacial Internacional. Sim, a China tem uma estação espacial, inclusive uma delas, que já foi desativada, tá para cair a qualquer momento na Terra. Os chineses dizem que eles têm controle, vai cair no lugar certinho que eles planejaram. Os lugares mais sensacionalistas estão falando que está tudo descontrolado, pode cair na cabeça de todo mundo na Europa e tal. Um pouco de exagero. Até hoje, que eu saiba, nunca aconteceu nenhum acidente de pedaço de coisa que caiu no espaço, machucou alguém, coisas humanas. Um meteoro é outra coisa. Então, a China não consegue levar para a Estação Espacial Internacional porque ela não faz parte da Estação Espacial Internacional. Ela, nos Estados Unidos, não curte muito que a China fazer programas espaciais em colaboração com a China. É uma coisa esquisita, né? Porque com a Rússia eles fazem, que a Rússia também não é assim muito aliada dos Estados Unidos. E a terceira coisa foi uma canelada minha, foi um erro meu, que eu falei que não dá para ver a Estação Espacial Internacional da Terra. Pior que dá. Dá sim, várias pessoas avisaram. Aliás, obrigado, todo mundo que avisou foi muito educado, eu fiquei muito feliz que no blog estão rendendo críticas construtivas, críticas bacanas, de pessoas que sabem como criticar sem encher a paciência da gente. E que tem um monte de aplicativos que você instala no seu celular e ele te avisa um momento em que vai ser possível ver a Estação Espacial Internacional no céu. E qual que é o momento ideal? O momento ideal é quando o céu já está escuro e ela está lá sendo iluminada pelo sol e reflete para você. Mais ou menos como acontece com a Lua, né? A gente vê a Lua de noite, brancona lá, parece que ela está brilhando, mas ela está refletindo o sol. Isso pode acontecer com a Estação Espacial Internacional, você vai ver uma coisa parecida com a mistura de estrela com um avião ali, um negocinho brilhante que está passando. Ele é bem brilhante, vai ser uma das coisas mais brilhantes do céu, mas óbvio que se você não tiver essa informação de que ela tá ali naquele ponto, que se você olhar para lá, sei lá, a 180 graus no norte, olhar para o céu, se tiver com o celular ele vai indicar o lugar certo, você não precisa saber nada de bússola. Tantos graus em relação ao céu e tal, você não vai confundir com uma estrela ou com alguma coisa que está voando por ali. É isso, 3 coisas, hein? Doenças do espaço, Estação Espacial Chinesa e aplicativos que deixam a gente ver a Estação Espacial Internacional. O link de um desses aplicativos que eu estou usando e que ele me acordou essa madrugada para eu ver 5 horas da manhã, eu fiquei com preguiça de ir lá ver porque estava nublado também, tá aí embaixo. Fechou? Valeu, pessoal. Eu prometo que amanhã não vou falar de astronáutica de novo. Nossa, tô gago, né? Não vou falar de astronáutica, vamos pensar em outros assuntos bacanas, mas deixem aí embaixo coisas que vocês querem que a gente fale aqui no vlog, fechou? Abração.